Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe nós todos. Você que está vendo o vídeo aqui, sua família, muito obrigado, tá joia? Então vamos lá. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Turma, canal Professor Miguel Química, ajuda aí o canal a crescer, passa os contatos aí para os conhecidos, tá bom? Para fazer inscrição lá para gente, tá bom? Então tá aí, né? O canal tá precisando crescer para ter visibilidade, né, pessoal? Para o legado ficar bem legal, né? Para muitos que precisarem, tá bom? Turma, vamos fazer aqui as leis dos gases agora. A gente já trabalhou os conceitos, vamos fazer uma revisão dos conceitos aqui, mas breve, né? E a gente vai fazer aqui as leis dos gases, né? Então, para dar uma lembrada, qual que é o padrão? Olha o Torricelli aqui, que a gente viu lá nos conceitos dos gases, né, pessoal? Né? Qual que é o padrão da pressão atmosférica? Nível do mar, né? 76 centímetros de mercúrio, Torricelli, seu barômetro, 1 atm, foi numa altitude zero, nível do mar 1643. Vamos de novo. 76 centímetros de mercúrio, Torricelli, seu barômetro, 1 atm, foi numa altitude zero, nível do mar 1643. 1643, né? Espero que esteja certo essa data aí, né, pessoal? Bom, então foi assim, mais uma vez, para quem não viu o vídeo de conceitos, né? Ele pegou, encheu uma cuba de mercúrio, que é o mercúrio, um tubo de 1 metro, encheu de mercúrio também, aí ele pegou, apertou o dedo aqui e embocou dentro da cuba, né? Aí fixou, segurou de alguma maneira, né? Aí o mercúrio desceu um pouco aqui, formando um vácuo, né? Tá certo? Então, ele mediu a distância que o mercúrio estabilizou aqui até na cuba, então, no nível da cuba aqui. Tá? Por que parou, professor? Por causa do ar, né? Que aqui em cima da cuba, né, tem ar exercendo pressão. Então, houve um equilíbrio, né? Com o nível do mercúrio aqui, com a pressão que está sendo exercida aqui. Ele mediu isso, pessoal, deu 76 centímetros, beleza? Tá? Por isso chama de mercúrio, porque o experimento foi com mercúrio, né? Então, 76 centímetros de mercúrio é chamado de uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, 10 a quinta pascal, ou um bar, beleza? Então tá aí, né? A composição do ar aí, né? O ar é, o ar é composto de N2O2, tem outros gases, muito vapor d'água. Em porcentagem, N2,78, O2 é 21 e 1% os demais. De novo, o ar é composto de N2O2, tem outros gases, muito vapor d'água. Em porcentagem, N2,78, O2 é 21 e 1% os demais. Beleza? Bora? E a gente vai começar aqui, então, né, pessoal, com o estudo físico dos gases, né? Então, um gás ele pode mudar de estado físico, né, pessoal? Sem mudar seu estado de agregação, isto é, sem sair do estado gasoso, com o estado de agregação dele, ele pode mudar de estado físico. Mas como, professor, esquisito isso, não é? Parece, né? É só ele passar por uma nova situação, né? Passar por uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura. Porque essa mudança de estado físico envolve pressão, volume e temperatura, tá bom? Então, tá aqui, por exemplo, né? Tá aqui, por exemplo, a temperatura constante, lei de Boyle, né? Lei de Boyle, temperatura constante, beleza? Lei de Boyle, né? Então, a temperatura é constante, pressão e volume inversamente proporcionais, você pode perceber aqui no gráfico, né? Se a pressão aumenta, o volume diminui ou vice-versa, a gente explica melhor isso, tá joia? Isobárica, lei de Charles, né? Volume e temperatura diretamente proporcionais, porque a pressão é constante, né? E aqui, a transformação isocórica, né? Que é a lei de Gay-Lussac, né? Isovolumétrica, né? Tá vendo? Onde nós temos, né, volume constante, então pressão e temperatura é diretamente proporcional. E a gente pode, né, pessoal, reunir isso numa lei, chamada de equação geral dos gases, tá certo? Equação geral dos gases, ó, certo? Volta um pouquinho, olha lá para você ver. PVT igual a PVT, então a situação inicial é igual ao final. Então, o resumo das três leis numa equação geral, que você pode trabalhar com ela e cancela o que for constante, beleza? Dá uma olhada de cá, ó, das transformações, ó. A gente acabou de falar, ó, das transformações. Né? A gente acabou de falar da transformação, das transformações, ó, para você ver, tá? Então, são transformações são transformações isotérmica, isobárica, isocórica, isovolumétrica, TPV, cada um constante, origina as leis de Boyle-Charles.
Boyle, Charles, Gay, Gay-Lussac, tá? Então são transformações isotérmica, isoclórica, errei de novo, vamos lá. São transformações isotérmica, isobárica, isoclórica, isovolumétrica. TPV, cada um constante, origina as leis de Boyle, Charles, Gay. Olha a equação geral. Equação geral, PV sobre T, inicial é igual final. A equação geral, PV sobre T, inicial é igual final. Tranquilo, né? Aí, ó. Por que a temperatura Kelvin, né, pessoal? Olha só que interessante, ó. 300 Kelvin, tá vendo a temperatura diminuindo aqui? Tá? Pressão e volume ela é diretamente proporcional na temperatura Kelvin, viu, gente? Tá? A gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada nesses gráficos aqui, ó. Volume, temperatura e pressão e temperatura. Você vê que na escala Celsius, ó, não dá direção proporcional. Você vê que você não passa no eixo zero aqui, né? Tá certo? Então não é proporcional, né? Beleza? A escala Celsius, né? Então, para evitar essa extrapolação, aí foi criada a escala Kelvin, então, né, pessoal? Aí sim, né? Você viu um pouquinho anterior ali, ó. Então, lá, tá vendo? A pressão e temperatura é diretamente proporcional à escala Kelvin. Que aí você cruza aqui, chega no zero, né? Esse zero absoluto é muito difícil, né, pessoal? Tá? Então, vou tentar tirar esse aqui, só um minuto. Consegui. Se estava saindo a gravação, se estiver saindo, desculpa aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Então aí. Tranquilo? Bora? Então, isso aqui para você fazer uma comparação física, né, pessoal? Escala Celsius e Kelvin, né? Então, o 0 Celsius, né, pessoal, equivale a 273 Kelvin, certo? Tá? O 0 Celsius é 273 Kelvin. E o 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Interessante, né? Aí, ó. Na escala Celsius, o 0 e 100, né? O 0 Celsius é 273 Kelvin e o 100 é 373, certo? Já o 0 Kelvin é 273 graus negativos, né, pessoal? Então, olha lá. Na termodinâmica, para passar para Kelvin, eu pego o Celsius mais 273. Na termodinâmica, para passar para Kelvin, eu pego o Celsius mais 273. Se eu somar a temperatura Celsius mais 273, passa para Kelvin, beleza? Já fizemos isso aqui um pouquinho antes, né? O ar é composto de N2O2, tem outros gases, muito vapor d'água. Em porcentagem, N2,78, O2 é 21 e 1% os demais. Então, Guericke, né, pessoal, foi iniciador da termodinâmica, né? Guericke, né, pessoal? Então, ó, semivácuo, né? Então, o que ele fez? Ele usou uma bomba inventada por Torricelli e tirou o ar de dois hemisférios, né? De metade de 50 centímetros, ó, tipo esse aqui, ó. Uma bomba de vácuo, ele tirou do ar de dois hemisférios desse. Então, elas ficaram unidas pela pressão externa atmosférica, certo? Né? E aí, ele fez esse teste, né, que 8 pares de cavalos, né, pessoal, não foram suficientes para separar. Olha aí o potencial da pressão atmosférica, né? Só a pressão externa aqui em cima das esferas, né? Já pensou? Beleza? Bom, turma, então vai lá. Anos mais tarde, né, pessoal, o Robert Boyle, né, Boyle, que é Boyle, pronúncia, sabendo dos experimentos de Guericke, né, em parceria com o Robert Hooke, ele construiu uma bomba de ar. Bomba de ar semelhante a essa daqui, ó. Observa bem. O que ele vai fazendo? Ele vai tirando o ar daqui de dentro, ó, formando um vácuo, né? Aí o volume do balão vai aumentando, ó. Percebe? Tem uma bomba de vácuo aqui, ó. Então você vai tirando o ar daqui. Aí você solta, olha lá. Aí o balão volta a diminuir. Tá? Você tira o ar, vai tirando o ar, formando um semivácuo, né, pessoal? O vácuo perfeito é muito difícil, né? Tá bom? Tá? A imagem aqui no canto, aqui, pessoal que está atrás de mim, dando crédito aí, ó, www.pinterest.com, tá certo? Uma imagem bonita aí do CO2. Sai daqui para você ver, ó. Ó o gás carbônico aí, né? Sendo emitido aí no ambiente, né? Bom, então, olha lá, você percebeu, pessoal? Você vai fazendo um semivácuo, tirando o ar daqui de dentro, aí o volume do balão aumenta. Tem lógica, né? Aí você solta lá o ar, o balão volta a diminuir de novo, percebe? Tranquilo? Olha lá, retirando o ar, a pressão sobre o balão diminui. E esse aumento de volume, né? A recíproca é verdadeira, beleza? Então, através dessa bomba aí, pessoal, Boyle e Hooke, né? Eles perceberam a relação entre pressão, volume e temperatura, né? Tá certo? E aí Boyle coloca, estabelece a sua lei de pressão e volume inversamente proporcionais, né? Falar um pouquinho de Boyle para vocês, que ele é um cientista fantástico, né?
Então, Boyle publicou um livro químico cético, né, pessoal? Em 1659, né? Ceticismo é uma dúvida permanente sobre as coisas, né? Ele é considerado o pai da química moderna, viu, pessoal? Por muitos aí. Por quê? Pois em 1661 ele estabelece, né, a química como ciência, introduzindo um método científico experimental, né? Só, mas não foi com Lavoisier, né, com Dalton, né? Mas o negócio começa aqui com Boyle, na verdade, né, pessoal? Bem antes, né? Tá bom? Segundo ele, nada é aceito sem provas científicas, né? Foi o primeiro a propor, né, pessoal, a denominação de elemento químico, tá joia? Beleza? Então, Boyle, né, discípulo de Gassendi, Pierre Gassendi, né, pessoal? Estudou o ar comprimido, fazendo ocupar menos espaço, né? Tá certo? Então, ele supôs o quê? Que o ar era composto de minúsculas partículas, né, pessoal? Que deixava espaço entre elas, né? Que quando ele comprimia, eles se aproximavam, deixando menos espaços, né? Tá vendo? Estudou a pressão atmosférica no ponto de ebulição da água, né? E tornou-se um seguidor, né? Um novo discípulo seguidor aí de Demócrito, né? Da teoria do atomismo, né, pessoal? Beleza? Bora? Aí, aqui a lei aqui, ó, né? Então vamos lá, ó. São inversamente proporcionais, pressão e volume à lei de Boyle. Então você observa bem, ó, tá vendo? Ó? O que você observa? Ó? Se o volume, se a pressão aumenta, o volume diminui. Olha lá, se a pressão aumenta, o volume cai. Olha aqui no desenho que é melhor, ó. Se a pressão aumenta, o volume diminui. A pressão aumenta, o volume diminui, tá certo? Olha o gráfico, ó, muito interessante, ó. A pressão aumenta, o volume cai, o volume diminui, ou vice-versa, né? Se a pressão aumenta, o volume diminui, ou vice-versa. Note que a temperatura é constante, né, pessoal? Beleza? Você fez a temperatura constante. Isso foi confirmada por Mariotte, né? Por isso que é chamado lei de Boyle-Mariotte, tá bom? Beleza? Então, é um exercício para você pausar e resolver. Aí, a temperatura constante, considera um gás ideal, temperatura constante, tal, né? A alternativa que representa a variação de pressão exercida pelo gás em função da variação de volume. Acabamos de fazer, né, meninos? Aí, tranquilo? Bora? Aí, outra aí para você pausar o vídeo e resolver, ó. Aí, um gás perfeito, né? É mantida a temperatura em um recipiente de pressão, de volume V e pressão V, a temperatura e uma temperatura, tá? Temperatura aí constante, né? Teve sua pressão aumentada, a temperatura constante, acabou de falar. Até que essa tornou-se o dobro da pressão inicial. Né? Ao final do processo, o gás estava o quê, pessoal? Né? Então, vamos lá, para você ver. Ó. Então, o que aconteceu? A pressão dobrou, se você aumenta a pressão, o volume diminui, né? Se a pressão dobra, então o volume reduz, e é lá, com o volume final igual a metade do inicial. Se a pressão dobra, o volume diminui a metade do que era, percebe? Tranquilo ou não? Pressão e volume inversamente proporcionais. Vamos mais um? Aí pausa, resolve. Ô, professor, mas esse é difícil. Calma, não é difícil não. Né? Então, olha lá, o gás ideal está inicial 1, encontra-se uma pressão PA, volume VA, ao ser submetido a uma transformação isotérmica, temperatura constante. Ó. Por isso que eu peguei a equação geral, já cancelei a temperatura aqui para você. Ó. Tá vendo? Né? E o gás passa para o estado 2, em que PA é igual a 0,8 de PA. Pronto, usa isso aqui. Ó. Olha lá que legal. Em vez de PI, VI, que é inicial PFV, eu coloquei PA, VA, PB, VB, tanto faz, tá bom? Olha lá. Então, o que você viu? PA, VA, olha lá para você ver, ó. A pressão, leia aqui de novo, olha lá, até que PB é igual a 0,8 de PA. Então, PB, 0,8 de PA. Tranquilo? Pronto. Né? Aí, o que você faz? Cancela o resto, né? Cancela o resto. A pressão inicial é PA, falou aqui, ó. PA e o volume é VA. Aí falou assim que o gás passa para o estado 2, em que PB é 0,8 PA. Aí quer saber o quê? A relação entre os volumes. A relação entre os volumes. Então vamos lá. Resolvendo. Então, a relação entre os volumes, olha lá. VA sobre VB, aqui, ó. VA sobre VB. Para multiplicar em cruz aqui para não alterar o que você tinha, ó. Então, ó, VB é 0,8, ó. 0,8 PA vezes VB. Então ficou assim, ó, em cruz, ó. 0,8 PA vezes VB em cruz. Aí você não altera. Você não pode alterar isso para cá, tá bom? Então eu coloquei VA sobre VB, a matemática, ficou 0,8 PA no numerador. Por quê? Para manter o que está aqui, ó. 0,8 PA vezes VB, 0,8 PA vezes VB. Tá? E de cá a mesma coisa, para você manter PA vezes VA, ó.
PA vezes VA ou VA vezes PA, belezinha? Pronto. Cancela o PA. Você vai ter 0,8 sobre 1, né? Essa razão aqui, beleza? Aí você multiplica por 5. Por que você multiplica por 5? Para transformar isso aqui inteiro. Aí você vai ter o quê? Multiplicando por 5. 5 vezes 0,8 dá 4. 5 vezes 1, 5. Então, VA sobre VB é 4 quintos. O que é 4 quintos? Então, fica 5VA igual 4VB. E deu a alternativa C. Gente, muito legal esse exercício aí, hein? Volta nele que é muito interessante. Você pega a equação geral, tá? Apenas no lugar de I e F eu pus A e B, que é estado inicial e final, A e B, pronto. E é tranquilinha, matemática aí, belezinha. Bora? E Gay-Lussac, né, pessoal? Que era adepto do balonismo, né? Estudou os gases aí, ó, conseguiu 7 quilômetros de altura uma vez, em 1804, né? Mas os primeiros balões mesmo foi inventado por os irmãos Montgolfier, né? Montgolfier, os franceses aí, né? Bom, vamos lá. Então, ele realizou experiência com síntese da água, né, pessoal? Tipo hidrogênio e oxigênio dando água, né? Então, o que ele percebeu? Percebeu a proporção volumétrica. 2 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 1,5, 3 litros, né? 6 litros, 3 litros, 6 litros. E se você fizer a proporção aqui, ó, vai sempre 2 para 1 para 2, ó. 2 para 1 para 2, né? Tá vendo? Ó, 6, por exemplo. 6, 3 e 6. Divide por 3. Dividir por 3, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, ele observa essa proporção volumétrica aí. Beleza? Tá? Então, aí ficou conhecido como lei, né, das combinações gasosas aí. Numa pressão e temperatura, os volumes estão numa proporção de números inteiros e geralmente pequenos, tá bom? Então, olha aí, vamos lá. Transformação isovolumétrica ou isocórica, né? Coros é volume, né, pessoal? Tá joia? Então, vai lá. É o nosso querido Gay-Lussac. Então, você percebe que o volume do recipiente aqui é constante, ó. Se você esquenta, ó, se você esfria, ó, se você esfria, a pressão diminui, ó. E o movimento das moléculas também diminui. Agora, se você esquenta, ó, aumenta a energia das moléculas, a pressão aumenta. Se você esfria, a pressão diminui, o movimento das partículas diminui também, a energia cinética diminui, e assim por diante. Se você eleva a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas, né? Esse movimento mais rapidamente, e a pressão aumenta. Se você esfria, diminui, por isso que é diretamente proporcional aí, tá vendo? Pressão e temperatura para nosso amigo Gay-Lussac, não é verdade? Bora? É o exercício da Unicamp aí, galera. Vou fazer uma pausa. Põe um óculos aqui para ler que tá pequeno, né? Então vai lá. Aí, pessoal, a pressão é insuficiente, né, em excesso ou desigual entre os pneus, coloca em risco segurança na condução, né, e afeta o rendimento do veículo. Pensando nisso, numa manhã fria, 10 graus, é bom você grifar, efetuou corretamente a calibração dos pneus do carro de 29 para 31, seguindo a tabela de calibragem do manual do fabricante, que está aqui, ó, 29 para 31. Né, 29 aqui, ó, em cima aqui, ó, 29 para 31. Pneu anteiro 29, traseiro 31. Beleza? Ao meio-dia ele chegou no seu destino e após um período de descanso carregou o carro com lotação máxima. A lotação máxima tem que calibrar de novo. O da frente tem que ser 31 e o outro tem que ser 37. Tá joia? Então tá lá. Aí tem as colocações aqui, né, pessoal? Né? Aí tá falando lá, considerando temperatura ambiente naquele momento de 30 graus, o motorista certamente precisaria fazer o quê? Né, pessoal? Então, olha lá, dados, temperatura está aqui, desconsiderar a variação do volume. Então, esquece o volume. Então, você vai pegar a equação geral, cancela o volume e vai trabalhar com pressão e temperatura. Vamos tirar os dados primeiros. Ó. Então, a pressão inicial é 29 a 10 graus aqui, que falou. Que dá 283 Kelvin. Tem que passar para Kelvin, somar com 273. Beleza? Tá? E a pressão final, qual será quando a temperatura for de 30 graus? Esquece o volume. Aí, ó, tá vendo? Ó? PV. PV sobre T, PV sobre T. O V eu cancelei aqui já. Então, você ficou só P sobre T, P sobre T. Então, dividindo aqui, olha lá, pressão inicial pela temperatura inicial, que é 283 Kelvin, pressão final pela temperatura, você vai chegar aqui ao valor de pressão 31. Então, ele não precisa encher os pneus dianteiros. Porque o pneu dianteiro, quando ele carregar com pessoas, já vai estar 31. Deixa eu pegar aqui o laser para você enxergar melhor. Peraí, desculpa aí. Aqui, ó. Então, o pneu dianteiro, quando ele carregar lá com as pessoas, 31 não precisa encher o pneu dianteiro. Vamos ver o traseiro agora. Então, tá, pressão inicial, 31, que é o pneu traseiro aqui, ó. Temperatura de 10 graus, quando ele saiu,
dá 283 Kelvin. Qual que vai ser a pressão final desse pneu a 30 graus lá, quando ele for encher? Fazendo a conta de novo aqui, ó. Fazendo a mesma conta, ó, para você ver. Então, a pressão final 33. Então, ele tem que encher o pneu, né? Ele tem que encher o pneu traseiro, né? Olha lá. Tá certo? Ó, 33, ele precisa encher apenas os pneus traseiros até 37, né? Ó, 31, eu tinha posto 29 no da frente, 31 no de trás. A hora que chegou lá, a temperatura tinha aumentado e não precisou encher o da frente. Só que o de trás, ó, o de trás está com 33 a 30 graus. Aí ele precisa encher até 37. Sacou? Gente, muito legal também, exercício da Unicamp aí 2021. Beleza? Bora aí? Transformações isobáricas, ou lei de Charles Gay, pessoal. Tá aí, ó. Né? Então, temos aí a lei de Charles, né, pessoal? Charles, onde volume e temperatura é diretamente proporcional, né? Chamar de Charles Gay. Eles fizeram mais ou menos juntos isso daí, né? Eu falei Charles, mas Charles Gay, né? Beleza? Vamos? Volume e temperatura é diretamente proporcional. Turma, então o Charles, né? Ele estudou o comportamento dos gases aí, né? Mas foi Gay-Lussac que formalizou, né, os resultados de Charles em forma de gráficos, né? Então, por isso que era chamado de lei de Charles Gay. Tanto de Lussac como de Charles, chamado de Charles Gay, tá joia? Vocês podem encontrar isso aí. Porque devido a essa formalização por Gay-Lussac, né? Porque Charles não formalizou isso, né? Tá bom? Olha lá, isobárica, pressão constante, né? Isocórica ou isovolumétrica, volume constante, coros é volume. Beleza? Aí, já falamos que um gás ele pode mudar de estado físico, né? Tá certo? Sem mudar seu estado de agregação. Isto é, sem sair do gasoso, ele muda de estado físico. Porque mudar de estado físico significa ter uma nova pressão, um novo volume ou uma nova temperatura, né? Onde a gente já passou, estamos só repetindo aqui novamente para você. Então, peraí. Então, ó, qual que é a dica que eu dou aqui, pessoal? Trabalha com a equação geral, né? Ó, na equação geral, ó, na equação geral, PV sobre T, inicial é igual ao final. Na equação geral, PV sobre T, inicial é igual ao final. Então não tem erro, você resume as três leis. Olha lá. PV sobre T inicial, PV sobre T final, o que for constante você cancela, se os três variar, beleza, né? Então, por exemplo, vamos resolver esse daqui, ó, pausa e resolva, ó. Olha lá, para uma massa de vapor d'água são corretas o quê? Reduzindo a pressão e a temperatura, o volume aumenta? Reduzindo a pressão, desculpa, reduzindo a temperatura constante, perdão, o volume aumenta? Pessoal, se você reduz a pressão, você está diminuindo a pressão, então o volume aumenta. Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Se você reduz a pressão, aqui ó, o êmbolo, ó, você está reduzindo a pressão agora, ó. Puxando para trás, o volume aumenta. Então, isso daqui está falso. Correta, né? Desculpa, né? Idiota. Perdão. Né? Então, reduzindo a pressão, o volume aumenta. Né? Você vai tirando a pressão, o volume aumenta. Se você aumenta a pressão, o volume diminui, porque é inversamente proporcional. Bora? E esse aqui, pessoal, aumentando a temperatura sob pressão constante, o volume diminui. Ó, se você aumentar a temperatura sob pressão constante, ó, então, sob pressão constante, o volume de temperatura é diretamente proporcional, né, pessoal? Então, essa aqui que vai estar falsa, né? Porque se você aumenta a temperatura, o volume aumenta, né? Com a pressão constante. Tá joia? Bora? Diminuindo a pressão, a volume constante, a temperatura aumenta. Turma, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, né? Coros, né? Então, ó, diminuindo a pressão, a volume constante, a temperatura aumenta. Se você diminui a pressão, a temperatura tende a diminuir. Ó. Se você aumenta a pressão, a temperatura tende a aumentar. Então, essa também está falsa, né? E aí, depois você resolve isso aqui, pessoal. Dá uma lidinha, aplica a fórmula, né? PI/VI sobre TI, PF/VF sobre TF, né? Aí você cancela o que for constante e coloca os dados, né? Beleza? Tem um outro aqui. Olha, um exercício legal aqui também, pessoal. Vamos fazer eles juntos, ó. Olha lá para você ver, ó. Aqui a temperatura deve ser aquecida, um frasco aberto, a fim de que 2/5 desse gás, né? A fim de que 2/5 desse gás que ele encerra a 27 graus seja expulso. Pessoal, se o frasco está aberto, a pressão é constante, a pressão é a mesma de fora, tá? Se está aberto, o volume também é o mesmo. Ah, mas não evapora alguma coisa? Então, esse gás pode ser mais denso, pode ficar lá dentro, não sair, né? Tá bom?
Então, vamos lá. Então, pressão inicial é igual ao final, porque a pressão é igual, o volume também é igual. Então, o que vai variar? Presta atenção aqui, ó. Se 2/5 forem expulsos, né, quanto que resta? 2/5, então, matemática, a fração inteira é 5/5. Então, se 2/5 for expulso, vai restar 3/5. Porque o total é 5/5. Isso é matemática, tá bom? Então, 2/5 foi expulso, resta 3/5, que o total é 5/5. Então, tá aí. Então, a quantidade em mol inicial é 5/5, que é o total. Então, vai restar 3/5, que 2/5 serão expulsos. O R é constante, beleza? Temperatura 300 Kelvin, tem que passar para Kelvin, somar com 273. Beleza, galera? Agora você vai na equação de estado do gás ideal. Vai ter uma aula dessa aqui, mas eu estou adiantando para você. PV igual a nRT. Aí você faz a relação de estado inicial e final. Ó. PV, nRT inicial, PV, nRT final. Tá joia? Aí você cancela o que é igual. Ó. O que é igual? A pressão inicial é igual ao final, porque o frasco está aberto. O R é constante, não tem problema. E o volume também vai ser o mesmo, né? Porque lá, o volume também vai ser o mesmo, porque o frasco está aberto, tá certo? Então o volume não vai variar aí, que é esse volume mesmo. O que vai variar então? A quantidade do gás, né? Foi expulso 2/5. Quanto era então no início? 5/5. Quantidade de mol, 5/5. Né? 5/5 menos 2/5 que vazou, então ficou 3/5 lá dentro. Substitui, olha lá. Aqui é 1/1, 5/5 sobre 3/5, temperatura inicial era 300, temperatura final a gente quer saber. Qual que é a temperatura? Temperatura que deve ser aquecido para expulsar, na verdade, essa quantidade, né, meninos? Resolvendo, resolve a matemática aqui, ó, 3/5 TF, ó. 3/5 TF é igual a 1 vezes 300, certo? Ó, 3/5 TF, 1 vezes 3/5 TF é igual a 1 vezes 300. Ótimo. Resolvendo aqui, fica 300, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, fica TF igual a 300 vezes 5/3. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Aí você vai achar 500 Kelvin. Se você tirar 273, vai dar 220 Celsius, tá bom? A resposta pode ser em Kelvin ou em Celsius. Deixa em Kelvin, né? Bora? Aí mais um aqui, ó. Você pausar e resolver, ó. Você pega os dados aqui de Vênus e da Terra, ó. Bonitinho, certo? Substitui, né? Você vai ter os dados aqui da Terra inicial para você chegar lá em Vênus, ó. Né? Então, na superfície da Terra, aqui, ó. Você tem aqui a pressão, o volume, você tem aqui a temperatura que você passa para Kelvin, e lá em Vênus, né, pessoal? Lá em Vênus, ó, qual que seria o valor desse volume? Que em Vênus falou que a temperatura era 327, deu 600 Kelvin, soma com 273 mais uma vez, né, falei, e lá é 100 atm, beleza? Percebe aí no exercício, vai dar meio litro aí lá em Vênus, né? Então, a pergunta era essa, qual seria o valor desse novo volume nos pontos de Vênus, né? Tá certo? Na Terra é 24,6, lá seria meio. Beleza? Olha outro para você resolver aí, ó. Bonitinho também, ó. Veja que é igual, você cancela lá. Já falou, considere a pressão atmosférica constante. É só cancelar o P aqui e substituir o resto que está faltando aí, ó. Beleza? Olha lá, pega os valores lá, ó, né? Volume 1, né? Volume inicial 3/4. Falou lá, temperatura 300. Então, se o volume inicial é 3/4, você quer jogadinha matemática é essa, ó. Se o volume inicial é 3/4, qual que é o volume total? Volume 2, 4/4, que é o todo, né? Beleza? Aí você quer saber a temperatura. Beleza? Resolve, beleza, você vai chegar na resposta aí. Queria saber a diferença, né, pessoal? Quer saber aqui, ó, calcula a variação da temperatura do ar no interior do saco plástico, em que a situação inicial e final, quando o gás ocupa todo o volume do recipiente, né? Então, 400 menos 300, né? O 400 que você achou, inicial era 300, a variação da temperatura é de 100 Kelvin. Combinado? Tá? Então, porque foi interessante aqui no começo, você percebeu? Olha lá, a brincadeira tá, encher um saco plástico, encher 3/4 do seu volume. Então, você encheu 3/4 do volume dele. Né? Aí falou assim, ó, aí falou que expor, né, expor seguido aos raios solares, no interior do saco plástico aquecido, passando a ocupar todo o volume. Então, o volume que eu vou ocupar todo é o 4/4. Deu para perceber na matemática? Ou 1, né? Gente, muito obrigado. Senhor Jesus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Né? Assista aí as aulas, conceito, essa aula aí também, tá joia? Estude direitinho. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu.